Tudo começou há cerca de 2 meses. Eu nunca fui alguém que dava importância aos sonhos. Na maior parte do tempo, sequer me lembrava do que sonhava. Mas, de repente, tudo mudou. Comecei a ter sonhos vívidos, realistas demais para serem meros devaneios noturnos. O primeiro foi simples, quase inocente. Eu estava em um campo aberto, cercado por neblina. Não conseguia enxergar muito além da névoa, mas sentia que havia algo, ou alguém, me observando. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo estivesse fora do lugar. Ignorei e continuei minha rotina. Achei que fosse apenas um sonho bobo, sem sentido. Mas na noite seguinte, o mesmo campo apareceu. Desta vez, senti uma presença. Algo estava se movendo pela névoa. Não conseguia ver o que era, mas sabia que não estava sozinho. Acordei mais uma vez, suando frio, com o coração disparado. Algo estava errado. Decidi contar à minha amiga Clara sobre esses sonhos estranhos. Ela sempre foi mais espiritualista, ligada a questões de misticismo e sobrenatural. Pode ser que você esteja sendo contatado, ela disse, meio que em tom de brincadeira, mas com um olhar sério. Espíritos podem usar os sonhos para se comunicar. Ri nervosamente, mas aquela ideia ficou martelando na minha cabeça. As noites seguintes trouxeram mais do mesmo, mas a cada sonho, a presença ficava mais forte. O campo e a névoa pareciam se estreitar, me cercando. Eu não conseguia correr, como se algo me prendesse no lugar. E, em cada sonho, a sensação de ser observado se intensificava. Então, certa noite, o sonho mudou. Em vez do campo aberto, me vi em uma casa antiga. Era uma construção velha e mal iluminada, com móveis cobertos por poeira e teias de aranha. O ambiente era opressivo, e eu sentia que, em algum lugar, alguém, ou algo, estava me esperando. Comecei a andar pela casa, explorando cada cômodo, até que cheguei a um quarto. Havia uma cama velha, e deitado nela, um homem. Ele parecia pálido, com os olhos fechados, como se estivesse dormindo. Senti uma presença ao meu lado, mas quando virei para ver o que era, acordei. Acordei ofegante, com o coração martelando no peito. Havia algo muito perturbador nesse último sonho. A figura daquele homem na cama, ela me seguia mesmo depois de acordar, como se estivesse gravada em minha mente. Na manhã seguinte, não consegui tirar aquilo da cabeça. A cada vez que fechava os olhos, via o rosto do homem, imóvel, pálido. Não sabia o que significava, mas algo me dizia que aquilo era mais do que apenas um sonho. No trabalho, mal consegui me concentrar. Estava distraído, cansado, e constantemente checando o relógio, esperando o dia terminar. Quando contei novamente a Clara, ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Isso não parece apenas um sonho comum. Pode ser que alguém esteja tentando se comunicar com você." A ideia parecia absurda. Por que alguém iria me procurar? E por que através dos sonhos? Mas os sonhos não pararam. Naquela noite, voltei à mesma casa. O ambiente era o mesmo, com as mesmas teias de aranha, a mesma poeira. Andei pelos corredores até chegar ao quarto do homem, mas desta vez, quando me aproximei da cama, ele abriu os olhos. Acordei imediatamente, assustado. Era como se algo dentro de mim soubesse que aquele momento era crucial, mas ao mesmo tempo aterrorizante. Depois disso, não consegui voltar a dormir. Passei o resto da noite sentado na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Naquela manhã, fui ao trabalho completamente esgotado.
Minha mente estava nublada, e eu tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer. No fim de semana, Clara sugeriu que eu fizesse algo para me proteger. Talvez isso seja um espírito tentando se conectar. Pode ser bom ou ruim, não dá para saber. Mas você pode tentar se proteger, ela disse, me entregando um cristal e um pequeno incenso. Ela me ensinou um breve ritual, algo para limpar o ambiente. No fundo, eu achava aquilo uma bobagem, mas, considerando o que estava acontecendo, aceitei qualquer ajuda que pudesse me acalmar. Naquela noite, fiz o que ela sugeriu. Queimei o incenso, meditei por alguns minutos, e fui dormir, esperando que aquilo me desse alguma paz. Mas o que aconteceu foi o contrário. O sonho voltou, ainda mais intenso. A casa, o homem na cama, tudo parecia mais real do que antes. Desta vez, ele não só abriu os olhos, mas começou a se levantar lentamente. Eu queria correr, mas estava preso no lugar, incapaz de me mover. O homem se aproximou, sua presença me esmagando. Quando ele estava perto o suficiente, ele falou, sua voz era baixa e arrastada, ajude-me. Acordei no mesmo instante, com o pedido dele ecoando em minha cabeça. Não consegui mais dormir depois disso. Sentia que estava sendo sugado para algo muito maior do que um simples sonho. Passei o dia seguinte em um estado de torpor, me sentindo como se estivesse desconectado da realidade. Quando Clara soube do novo sonho, seu rosto ficou tenso. Você precisa descobrir quem ele é e o que quer, ela disse. Isso não vai parar até que você entenda o que ele está tentando te dizer. A ideia de confrontar aquilo era aterrorizante, mas eu sabia que ela estava certa. Naquela noite, fui para a cama com a intenção de encontrar respostas. O sonho começou como de costume. Lá estava eu, na casa antiga, e o homem na cama. Mas desta vez, eu estava preparado. Quando ele se levantou e veio em minha direção, ao invés de fugir ou acordar, eu perguntei, o que você quer de mim? Ele parou, e sua expressão mudou. Por um momento, ele parecia confuso, como se estivesse tentando lembrar. Então, ele repetiu, ajude-me. Sua voz parecia desesperada, como se ele estivesse preso em algum tipo de sofrimento. A cena mudou de repente. Eu já não estava mais na casa antiga, mas em um lugar que parecia um hospital ou sanatório. Havia camas por toda parte, e em uma delas, o mesmo homem. Ele estava mais jovem, mas ainda era ele. Pude ver seu nome em uma ficha ao lado da cama, Henrique. Acordei mais uma vez, mas desta vez com uma sensação diferente. Tinha um nome agora, algo tangível. Decidi pesquisar e, para minha surpresa, descobri um hospital abandonado com esse nome na minha cidade. A ideia de ir até lá me causava arrepios, mas sabia que era necessário. Era como se uma força invisível me empurrasse nessa direção. Clara insistiu em ir comigo. No fundo, eu estava aliviado por não ter que ir sozinho. Quando chegamos ao hospital, o lugar estava em ruínas. Vidros quebrados, paredes descascadas, o típico cenário de um prédio abandonado. Passamos pela entrada principal e seguimos pelos corredores, guiados pela intuição e talvez por algo mais. Encontramos um quarto que parecia semelhante ao do sonho. Dentro, havia um armário enferrujado e algumas camas antigas. Em uma delas, entre os destroços, encontrei uma ficha médica. Estava quase ilegível, mas o nome estava lá, Henrique. Meu coração disparou. Eu sabia que estava no lugar certo. Clara se aproximou e notou algo no chão. Era uma foto antiga de um homem, o mesmo do meu sonho. Não havia dúvidas agora. Eu estava sendo levado para aquele lugar por ele, por alguma razão que ainda não entendia.
A sensação de estar sendo observado voltou com força. O ar no quarto estava denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. De repente, ouvi um sussurro. Era a mesma voz do sonho: ajude-me. Senti uma presença próxima, e o ar ficou gelado. Clara olhou para mim com os olhos arregalados, confirmando que também estava sentindo aquilo. Antes que pudesse reagir, uma rajada de vento atravessou o quarto, e a porta se fechou com força, nos trancando lá dentro. Eu sentia que ele estava ali, ao nosso redor, esperando. Fechei os olhos e, em voz alta, disse: "O que você quer que eu faça?" O sussurro respondeu, mas desta vez mais claro: "Conte minha história." Uma sensação de paz inundou o ambiente, e, de repente, tudo ficou em silêncio. Conseguimos sair do hospital, abalados, mas cientes de que havia uma mensagem clara. Henrique queria que sua história fosse revelada, que o mundo soubesse de sua existência. Nas semanas seguintes, investiguei sua vida, descobrindo que ele fora um paciente negligenciado naquele hospital, alguém que morreu sozinho, sem que sua história fosse contada. Publiquei tudo o que descobri em fóruns de história local e blogs, tentando dar a ele a voz que não teve em vida. Após isso, os sonhos cessaram. Nunca mais voltei àquela casa ou vi Henrique nos meus sonhos. Talvez ele finalmente tivesse encontrado a paz. A experiência me deixou marcado. Não sei se acredito em fantasmas ou no sobrenatural, mas sei que algo aconteceu. Algo que não consigo explicar. Desde então, meus sonhos voltaram ao normal, mas carrego comigo a sensação de que, de alguma forma, fui parte de algo muito maior do que eu jamais poderia imaginar.